possível você se posicionar, principalmente diante do seu crescimento como profissional? O que é importante para o terapeuta para que ele possa proteger seu nome, sua marca, seus projetos, para que ele não corra o risco de perder algo que ele vem construindo uma vida toda e que ele possa realmente se colocar aí, se posicionar diante do mercado de uma forma mais fluida, sem problema algum. Então hoje estamos aqui para falar com a Melissa, que é advogada, logo ela já vai se apresentar. Vamos trazer aqui essa abordagem sobre o mundo das terapias integrativas e principalmente como é possível você proteger seu nome, sua marca, suas ideias de alguma forma, para que não haja uma intervenção de uma forma desagradável às vezes, que a Melissa vai explicar bem direitinho para a gente como funciona isso. E de que maneira nós podemos contribuir também com o seu crescimento, com a sua expansão. Porque enquanto somos pequenos, né, Melissa? Parece mais fácil a gente controlar um pouco algumas situações que podem acontecer. À medida que a gente cresce, que a gente aparece, que as pessoas encontram, especialmente agora, né, que o online teve a sua explosão pós-pandemia, a gente fica mais suscetível a algumas questões que são importantes a gente ficar atento para que a gente possa se proteger enquanto pessoa, enquanto marca, principalmente, para que o nosso trabalho também se mantenha, né, conservado, alinhado e que a gente possa aí crescer sem ter maiores preocupações, né, ou questões que podem, de certa maneira, prejudicar o nosso crescimento. Tudo bem, Melissa? Tudo ótimo, Bem-vinda! Kátia. Que bom! Obrigada, então. Estamos aí, como a Kátia falou, né, a minha especialidade é em propriedade intelectual. Eu já atuo nesse segmento há 18 anos. E o que a gente faz? A gente encaminha proteções, né? Proteções de criações, de obras, né? Para as empresas, né? Para o empreendedor, através do registro de marcas, o registro de patentes, de direitos autorais, às vezes contratos de licenças, franquias, né? Então, nós estivemos aí, né? Umas semanas atrás conversando, quando eu vim te atualizar, né? Das proteções das tuas empresas e a gente conversando identificamos que o público, né, que te assiste, que te acompanha, né, acompanha os teus conteúdos, é um público de terapeutas que está constantemente criando e produzindo, né? Porque afinal de contas, quando se desenvolve um conteúdo, uma apostila, um curso, existe uma criação por trás disso, né? Exatamente. Existe todo um movimento do profissional ao desenvolver, né, este material. E também porque estes profissionais utilizam nomes para identificar os seus produtos e os seus serviços. E aí que entra o registro das marcas, né, das empresas, do empreendedor. Então essa era a ideia, né, Kátia? Nós trazer esse assunto para os terapeutas no sentido de contribuir e eles saberem que é possível eles protegerem algumas das suas criações, das suas obras, bem como proteger também o nome da sua empresa, o nome do seu produto, do seu negócio. Ótimo. É por aí. Melissa, traz pra gente aqui uma noção de como funciona a proteção de uma marca e no caso dos terapeutas, como que fica para eles isso? Então, a marca é um nome que identifica um serviço ou um produto, né? É um nome que vai identificar o seu negócio, a sua empresa como serviço ou também pode identificar o seu produto, depende do segmento que você atua. Hoje nós temos 45 segmentos pré-estabelecidos, 45 classes que nós chamamos, né? Estes segmentos, chamados de classes, eles são utilizados para relacionar este nome que se tem interesse em proteger como marca. É necessário que ele seja relacionado e vinculado ao segmento de atuação ou do produto que a empresa disponibiliza. Falando agora especificamente para o nosso público, né, os terapeutas, o que a gente faz quando a gente analisa o nome que o terapeuta deseja proteger como marca, né? Normalmente nós enquadramos este nome em 3 classes. Uma delas é a classe 44, que ela se refere
aos serviços da área da saúde, Kátia. Então, funciona assim. Se o terapeuta atua, por exemplo, em segmentos de serviços relacionados ao reiki, acupuntura, medicina Ayurveda, as medicinas chinesas também, né? Também, Constelação exatamente. familiar. Acupuntura, constelação, tô dando aqui alguns exemplos, né? Mas podem ser muitas outras atividades. Ela vai ser relacionada na classe 44, ou seja, o nome desta empresa ou o nome deste serviço que a empresa ou também o profissional autônomo vai disponibilizar, vai precisar ser relacionado com este segmento para que a gente possa requerer o pedido. Também é possível proteger a marca deste profissional para o segmento da classe 45, que se refere a aconselhamento espiritual. Então, aquele profissional que trabalha com mapa astral, trabalha com numerologia, talvez? Numerologia, a parte mais esotérica, ele vai ser vinculado, a marca dele no caso, né, vai ser vinculada com esse segmento. E um outro segmento que é muito importante também ser protegido, a marca do profissional do ramo de serviços, é a classe 41, que é aquela que protege os segmentos de cursos, né? Então, o profissional que oferece cursos, né, e utiliza o nome do curso, pode ser, além de cursos, podem ser treinamentos, publicações também, o serviço de coaching também é vinculado com esse segmento, essa classificação. Então, a gente traz aqui alguns exemplos, né, e alguns ramos que normalmente utilizamos para proteger a marca do terapeuta, né. Além disso, Kátia, é importante trazer nessa visão geral que a marca ela pode ser protegida de algumas formas no sentido da apresentação. A apresentação ela pode se tratar de uma marca nominativa, que é naquela que protegemos somente o nome vinculado ao segmento. É possível também proteger essa marca de uma forma mista, que a gente chama. São os casos que protegemos o nome associado a um logotipo, né? Então, a empresa, né, ou o empreendedor desenvolve o logotipo e, juntamente com o logotipo, ele utiliza um nome. Quando ambos são protegidos juntos, falamos marca mista. E, por fim, ainda temos a marca figurativa, que é aquela que a gente protege somente o logotipo, né? Existem outros desdobramentos de apresentação, mas eu penso que para esse caso que a gente está tratando aqui especificamente, são os 3 mais utilizados. Depois, se realiza uma pesquisa de viabilidade deste nome, para verificar se tem condições, né, de ser aprovado. Ingressa com o processo, que hoje está demorando em torno de 12 meses. O registro de marca do pedido até a concessão está demorando em torno de 1 ano, 12 meses. A partir dali é emitido, então, um certificado, né, concedido o registro, e esta marca ela vai se manter vigente por 10 anos. Então, ao final destes 10 anos, se o titular da marca desejar prorrogar, é possível fazer uma prorrogação simplesmente deste processo, isso por diversas vezes. Então, ele poderá ser titular desse registro por décadas, desde que faça esse procedimento da prorrogação. Ótimo. Então, em âmbito geral, um processo de registro de marca funciona nesse formato. Mas é interessante também saber, né, Melissa, que quando dá entrada no processo, a pessoa já está, de certa maneira, mantendo ali o nome dela na marca, né? Porque ela não precisa esperar os 12 meses, né? Porque já deu entrada. Isso, ótima a tua colocação, Kátia. Por quê? Porque, embora demore 12 meses para sair a concessão, né? O julgamento, a gente fala, né? Por parte do INPI, o INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal, que é quem concede o direito do registro de marca. Então, é exatamente isso que tu disseste. Embora demore esses 12 meses, a partir do momento que se requer o pedido, que a gente chama depósito do pedido de registro de marca, você já tem a anterioridade. Ou seja, se daqui a pouco um concorrente, né, com um nome igual ou similar ao seu, no mesmo segmento, fazer este requerimento 1 mês depois, 1 semana depois, 10 meses depois,
em tese, né, em regra, né, vai a prioridade ser a sua, a anterioridade é a sua, e aí já é uma vantagem, digamos, né, na frente do concorrente. Ótimo. É por aí. Melissa, pergunta que sempre vem, né? E a galera pergunta muito por aqui. O terapeuta alternativo, complementar, o terapeuta naturalista, o terapeuta integrativo, que agora é o nome que a gente usa mais, né? Como que tá a situação dele no Brasil? E por que a importância de fazer o registro de marca? Porque de repente alguns vão pensar assim, legal, uma hora dessa eu faço. E já outros vão pensar, puxa, eu quero fazer porque eu não quero comprometer o meu nome, a minha marca. Até porque a Melissa acabou de falar que se você não tem um nome de um espaço, de uma empresa, de uma instituição, você pode proteger o seu nome se o seu nome é o principal veículo de comunicação hoje, né? Então, fala um pouquinho para eles como que funciona essa questão, né, do terapeuta no Brasil, a regulamentação, até tivemos algumas atualizações agora, né? E a importância de eles fazerem o registro da marca. Então, falo sim. Embora no Brasil hoje não exista uma regulamentação formal em relação à atividade do terapeuta alternativo, né? Existia um projeto de lei que estava aguardando julgamento. Fizemos até, inclusive, no passado um vídeo falando sobre isso, né, Kátia? E agora, um tempo atrás, saiu o julgamento, foi rejeitado este projeto de lei. Então, ou seja, continua exatamente como era antes, né? Embora estávamos, né, aguardando, enfim, o público acaba acompanhando, né? E fica ansioso, né? No sentido de saber se vai ser aceito ou vai ser rejeitado esse projeto, porque isso daqui a pouco pode impactar nas decisões ou mesmo na forma ou exigência de trabalho dos profissionais, né? Mas o que aconteceu foi que o relator já tinha voltado pela rejeição e foi acompanhado o voto dele e então se rejeitou aquele projeto que estava aguardando julgamento. Resumidamente, continua tudo igual, Kátia. Então, ainda a atividade do terapeuta alternativo é autorregulamentada, né? Ótimo. Não existe, né, uma regulamentação formal, ao menos aqui no Brasil. Mas isso não impede de forma alguma que o profissional da terapia alternativa requeira marca. Por quê? Não impede. O que se aconselha? Se aconselha o seguinte: se o profissional de terapia alternativa entender de proteger a sua marca vinculada ao seu CPF, não tem problema nenhum, porque é possível existir marca registrada vinculada à pessoa física. Perfeitamente possível. Nestes casos, o que se utiliza para comprovação, se for o caso, de atividade licitamente desenvolvida? Os próprios certificados, né, de cursos, de treinamentos, de experiência que o profissional tenha. Então, é possível fazer o registro de marca vinculado ao CPF e se utiliza, se for o caso, este tipo de material para fazer demonstrativo da atividade. Também é possível que o profissional de terapia alternativa possua uma empresa, indiferente do enquadramento. Pode ser uma MEI, pode ser uma limitada, uma individual, enfim. Esta empresa só tem que tomar o cuidado de, quando for elencar no contrato social o seu objeto social, né, o objeto no seu contrato social, ela ter atenção de disponibilizar lá todos os quinais vinculados com a sua atividade, que estão diretamente relacionados com essas classes que nós falamos, né? Aqueles que tratam de terapias de saúde precisam colocar lá o KNAI, né, correspondente. Aquele que desenvolve cursos, ensino, precisa ter na sua empresa, então, atividade no objeto social prevista. E então, superada esta etapa, totalmente possível fazer o registro da marca do terapeuta alternativo, né, integrativo, enfim, através do CNPJ de uma empresa ou tanto pessoa física. Das duas formas é possível realizar.
Show. Lembrando que para você saber como abrir uma empresa, como fazer uma MEI, como fazer esse trâmite todo, aí a sugestão é que você procure um contador de sua confiança que possa te orientar para você saber direitinho quais quinais, né, o que fazer. Que aí esse trabalho geralmente é do contador mesmo. A gente sabe algumas coisas para orientar, mas muda muito também, né, Melissa? Às vezes saem algumas atividades, entram outras, eles atualizam também muito frequentemente. Então é bem importante, se você está pensando em abrir um espaço, por exemplo, procure um contador, vê com ele direitinho para ter o seu CNPJ, ou se de alguma maneira você quer ter um CNPJ, é interessante procurar um profissional voltado para essa área, que daí ele te orienta certinho e você já abre a empresa bem dentro da atividade que tem que ser, né, para não ter nenhum problema. Ótimo, ótimo. Muito bom. Colocar. Outra coisa importante para quem tá chegando por aqui agora, assim, que tá se habituando com esse mundo, né? O que é a profissão da terapia integrativa? Que a gente comentou aqui, a Melissa falou, hoje ela é autorregulamentada, o que quer dizer que não existe um curso específico que você tenha que fazer, não é exigido faculdade ou curso superior para o exercício da profissão. Via de regra, o que se precisa é ter formações que te capacitem para que você atue na área. Mas não existe um curso superior específico que é obrigado a fazer, como o advogado que tem que fazer o curso de direito para exercer, né? No nosso caso, você pode fazer várias formações ou uma formação que te qualifique para que você possa começar a atuar na área, né? Não é exigido carteirinha, não é exigido que você esteja em alguma associação. Isso você faz se você percebe ou sente que é importante fazer para o seu trabalho, para o nível de exigência dos seus clientes. Eu até digo que eu já atuo há 20 anos e nunca ninguém me pediu uma carteirinha ou quais cursos eu fiz. Porque hoje o que manda, no caso do terapeuta, é a lei de mercado, ou seja, a satisfação do cliente. Então, se você estiver fazendo um bom trabalho, se você, né, fizer algo que realmente esteja impactando a vida das pessoas, cumprindo direitinho com o seu papel como profissional, com certeza você vai ter a indicação do seu trabalho e você vai crescer também como terapeuta dentro dessa área, né? Muito bem, só para fazer um adendo aqui, porque às vezes, né, a galera tá chegando e não tá muito bem ambientada. A gente tem, inclusive, um vídeo mais antigo que a gente fez no canal, no YouTube, onde lá eu falo sobre a questão do nome psicoterapia, que surgiu uma polêmica, acho que uns 2, 3 anos atrás, né, Melissa? Ou mais, nem lembro. Acho que até foi no período da pandemia, não lembro bem. E a gente fez, inclusive, uma live, a Melissa esclareceu tudo bem direitinho, e o que ela disse lá ainda é válido até hoje. Não mudou nada na questão legislativa, né? Então, dá também para assistir esse vídeo, que lá a gente fala sobre como funcionam os termos da terapia, o que é possível, o que não é, o que pode, o que não pode. Ok? Bem como tu disse, né, Kátia, a credibilidade no mercado, ela vai se adquirindo com o que tu tá entregando pro teu público, né, pro teu consumidor, enfim, é assim que eles vão adquirindo segurança, né, no profissional. E completando, inclusive, sobre esse ponto, mencionaste antes, sobre a questão vinculada aos terapeutas que usam o seu nome pessoal como marca, né, Kátia? Então, vínhamos falando também sobre isso, porque qual que é a confusão que existe, né? Mas já é o meu nome civil, daqui a pouco eu não preciso registrar ele como marca, porque já é o meu nome civil. O que acontece nesses casos, que eu acho que é bom a gente trazer aqui, porque existe uma gama grande, né, de profissionais que acabam utilizando seu nome civil como marca, né? E o ponto é este, é utilizar o nome civil não para se identificar, mas utilizar ele como marca, ou seja, estar distribuindo este nome no formato e vinculado ao uso de marca, né? Que é a divulgação em si, né, do seu serviço. Então, quando me perguntam se é possível e é necessário, eu digo que sim. Na verdade, é possível e é necessário. A gente entende que é necessário por quê? Porque tanto o nome, o primeiro nome, quanto o sobrenome, ou os dois juntos, eles são possíveis de serem registrados como marca, atendendo o requisito da lei. E qual é o requisito da lei? É que tu sejas titular deste nome. Ou seja, a Kátia Bassan possui marca registrada do nome civil dela, ela é titular, ela pode, né, requerer o nome para o segmento específico de atuação dela, e existe casos ainda que a lei permite
que é quando o titular deste nome autoriza terceiro a utilizar o nome. Também é possível, né? Então, o titular do nome pode autorizar uma empresa, né, ou um empreendedor a fazer uso desse nome. Então, mediante autorização, também é possível fazer uso de marca pessoal em se tratando do nome civil, né? Então, para os casos dos terapeutas alternativos que agem dessa forma, é sempre conveniente fazer a proteção. Por quê? Porque vai acabar existindo, principalmente nos últimos anos, que cresceu muito o pedido de registro de marca. E vão começar a chegar no mercado os homônimos, que atuam com o mesmo nome para o mesmo segmento. Nesse caso, para quem vai ser dada a exclusividade? Para o primeiro que ingressou com o pedido, né? Então, o critério vai ter que ser esse. Obviamente que o nome civil a pessoa vai continuar usando, mas a concessão do registro de marca vai dizer que aquele nome poderá ser utilizado como marca somente para aquele titular do direito no segmento que ele requereu. Ah, sim. Olha a importância disso, né? Então, aos poucos aí já vão se organizando. Inclusive, eu vou deixar os contatos da Melissa aqui à mão para vocês poderem falar com ela, tirar outras dúvidas que podem surgir, que a gente não lembrou, né? Sim, normal, isso. E até para você saber como funciona o processo, de repente você está interessado também, quer saber o custo disso, como funciona e como isso também deve mudar a cada período, então a gente não vai falar disso agora. Nós vamos deixar os contatos da Melissa aqui para você poder falar com ela, perguntar o que você precisar e se organizar para fazer. Daqui a pouco você vai ter seu método, seu curso, uma formação sua. E eu acho muito importante fazer, sim, o registro de marca, porque alguém pode ver que você está fazendo, que está dando certo, que está tendo sucesso e pode querer pegar esse nome e usufruir disso, não sendo o criador do seu treinamento, da sua formação. Nós temos aqui o registro de Kátia Bazan, do meu nome, temos do Top Terapeuta, temos do Terapeuta do Zero, justamente porque são, né, os nomes que eu mais utilizo hoje dos treinamentos que eu tenho. E eu achei importante fazer isso porque lá na frente poderia ter alguns problemas, né? Exatamente. Então vale muito a pena. Melissa, é possível saber se a minha marca vai ser registrada antes de entrar com o processo? Eles têm como saber isso? Bem interessante, é uma pergunta bem recorrente. Por quê? Porque como demora esses 12 meses, né? E hoje em dia, principalmente no mundo digital, né, Kátia, tu trabalha nesse meio, é tudo muito rápido. 12 meses, nossa, é a eternidade, né? Então, o que acontece? É uma pergunta que vem muito, por quê? Porque até em função das empresas, às vezes, não ter definido o nome, elas estarem trabalhando sobre a escolha do nome, né? Estão criando, desenvolvendo um nome para o seu segmento. Então, elas preferem ter uma previsão se esse nome já existe, uma anterioridade, não existe, pode, não pode. Então, eu digo sempre que é exatamente neste ponto, que é o início. Que o que mais interessa é o profissional que vai estar te assessorando e te atendendo. Por quê? Porque simplesmente entrar com o nome e fazer o pedido do registro de marca no INPI, sem fazer uma pesquisa ou ter uma assessoria referente a isso, pode gerar inúmeros prejuízos. Porque acessando o banco de dados do INPI e fazendo o depósito da marca, vai precisar aguardar 12 meses para vir o resultado. Se tu não tem uma previsão de esse nome ser ou não deferido, daqui a pouco todo este período, todos os valores direcionados, toda a energia, toda a divulgação vai ser perdida. Então, por isso que a gente trata que este é um dos momentos mais importantes do processo, né? E como nós pensamos e sugerimos, né, sempre que se realize primeiro um estudo para verificar se esse nome que a empresa ou empreendedor está fazendo uso para o seu segmento, ele é um nome autorizado pela lei. Porque existe a LPI, que a gente chama, que é uma lei específica, e lá no seu artigo 124, estipula diversos incisos de proibições de nome. Né? Então, existem nomes que são proibidos por os mais diversos motivos. Estes nomes, se forem
se tentar entrar com o pedido de registro desses nomes, eles vão ser indeferidos depois do período. Então, é necessário fazer um estudo envolvendo a lei também. Num segundo momento, a gente faz o quê? Realizamos uma pesquisa de viabilidade junto ao banco de dados do INPI, no sentido de verificar se já existe nome igual ou similar àquele nome que a empresa tem interesse de depositar como marca para o segmento dela. E aí, de novo, a importância da competência do profissional, por quê? Porque quando a gente faz essa pesquisa de viabilidade, além de tu pesquisar o nome, tu tem que saber fazer um enquadramento correto. Porque se tu não fizeres o enquadramento correto, o nome pode estar liberado, mas este pedido de registro, ou esse registro futuro, ele pode não ter validade, ele pode ser passível de nulidade, porque ele não foi enquadrado corretamente. Entendi. Então, aí a importância de fazer essa pesquisa de viabilidade. E respondendo à pergunta, após fazer o estudo e a pesquisa de viabilidade, sim, a gente vai poder dizer para o interessado a proporção, né, as chances de ter êxito neste processo, as chances deste nome ser ou não deferido como marca. Então, realmente, é possível ter uma previsão. Obviamente que a gente não tem como dar 100% de certeza, né? Mas é muito provável que com uma boa pesquisa e um bom estudo se dê uma boa previsão de viabilidade de registro, sim. Legal. Melissa, para quem está nos ouvindo aqui e quer saber, puxa, qual a vantagem ou qual a desvantagem de ter uma marca registrada, o que você diria para eles? Então, vou trazer para vocês vantagens. Vantagens do registro Começar de pelo marca. bom. Vamos começar na verdade, vamos tratar assim, quais são os benefícios, né? Então, exclusividade. Primeiro benefício, por quê? Porque no momento que tu requer o pedido e ele é concedido, a exclusividade deste nome, atrelado ao segmento de serviços ou produto, ele vai ser exclusivo da tua empresa ou de ti, pessoa física. Ou seja, somente você ou sua empresa vai poder fazer uso deste nome. Está autorizado legalmente para fazer uso deste nome ou ainda autorizar o uso para terceiro, que são os contratos de licença, royalties, enfim, né? Então, este já é um dos benefícios. Além disso, também é o titular do registro de marca que vai poder impedir terceiros de utilizar aquele nome. Por quê? Se hoje o seu concorrente está utilizando um nome igual ao seu no mesmo segmento e você não concorda com isso e você quer requerer direitos sobre este nome, você precisa ser o titular deste nome, você precisa ter o registro para ser autorizado a você notificar o terceiro concorrente que está usando o teu nome indevidamente. Além disso também, outro benefício é o de tu ser o legítimo para ingressar com uma ação judicial contra este concorrente. Então, tu precisa ter legitimidade e para isso tu precisa ser titular do registro da marca para viabilizar que tu ingresse com uma ação judicial impedindo quem está indevidamente utilizando o teu nome. E por fim, na verdade, é o quarto motivo que eu vou trazer, é o quarto benefício, mas não é por fim, porque existe muitos outros, mas até para otimizar, eu penso que é a segurança, né? Porque vamos pensar, hoje, o que se investe de tempo, energia, dinheiro em cima de uma publicidade e uma propaganda de um nome, né? É um valor significativo. Se tu investires tudo isso em cima de um nome que tu não tem o registro, tu corre o risco de perder este nome e perder todo este investimento que tu fez. Então, a segurança, no meu ponto de vista, é um dos principais motivos que leva o empresário, o empreendedor a requerer o pedido de marca, né? A segurança do negócio, né? Sem contar a credibilidade, enfim, diversos outros pontos. E quais seriam, então, os prejuízos, né, em tu não ter esse registro de marca? Ao contrário, você vai correr o risco de ser acionado
Sim. Porque se tu está utilizando um nome, indiferente, né, do tempo, e acontece de um concorrente conseguir o registro, passar os prazos estipulados em lei, ele pode te notificar, acessar o uso da marca. E aí você vai ter, né, você ou sua empresa, enfim, quem for o titular do direito, um prazo para acessar o uso. Pensam que isso pode refletir a nível de prejuízo financeiro, Pode né? ter a proibição, inclusive, né? Sim, de usar exatamente. o nome, usar a marca, usar tudo, Isso, né? Então, claro que eu não quero semear o pânico, mas é um prejuízo possibilidade, evidente, exatamente, né? Tu vai estar no outro lado da vantagem, né? Antes eu estava falando das vantagens, agora, né? Os riscos e prejuízos que o empresário, né? O empreendedor pode ter e não ter o registro da marca. Pode ser compelido a parar de usar o nome, né? E isso muitas vezes independe do tempo que tu faz uso dessa marca, né? Claro que existem exceções na lei, existe a possibilidade de discutir no judiciário, mas por que você vai optar em discutir no judiciário se aquele direito é teu ou não, se tu pode, de uma via administrativa, requerer o benefício e isso demora menos tempo, é menos custoso, te gera segurança, né? Então, digamos assim, as desvantagens que a gente vê num primeiro momento e riscos vinculados à não proteção do nome, né? Daqui a pouco a obrigatoriedade de tu ter que cessar o nome de uma marca que tu chama de marca, mas na verdade ela não é, porque tu não tem o registro, né? E cessar isso muitas vezes imediatamente. E aí perder tempo, dinheiro, investimento, como você falou, né, Melissa? Isso. De não usufruir daquilo que você criou, daquilo que você construiu ao longo do tempo, né? Então, sim, existe um risco aí de daqui a pouco ter alguém pensando na mesma coisa que você e essa pessoa entrar primeiro com um processo de pedido de marca e ela ganhar e você perder, né? Então, talvez para alguns que estão começando no mundo das terapias, não faça sentido agora esse investimento. Mas eu acho que tem que ficar aqui no radar para logo você já estruturar algumas coisas que são importantes para o seu trabalho e assim que possível já aciona a Melissa para ver como funciona, veja como fica o seu processo, os custos disso, para você se organizar. Eu lembro que eu fiz o meu há tempos já, acho que já faz uns 4 ou 5 anos ou mais até, mais, né? O primeiro acho que faz mais. E não me arrependo. Porque hoje a gente não tem nenhum problema com isso, graças a Deus, né? Porque eu já corri na frente e já protegi as minhas marcas para não ter nenhum risco. E valeu a pena, vale o investimento. Eu também sei que ela é super acessível com ajudas, com prazos, com tudo. Então fale com ela assim que possível para você fazer a sua também, porque vai valer a pena, tenho certeza disso. Exatamente, essa é a chamada, né? Indiferente até do profissional, né? Que forem buscar. A gente quis trazer esses pontos a alertar o terapeuta, né? Ver da importância, né? Porque às vezes isso é comum para nós que somos do meio, ou a Kátia que já tem aí, como nós estávamos falando antes, 20 anos de experiência, né? Eu tenho 18, então é bastante tempo, a gente já, digamos assim, adquiriu uma experiência e já viu muito o que aconteceu no mercado de riscos envolvendo este assunto. Então é mais nesse sentido, né? De fazer um alerta e contribuir com todas. Com certeza. E Melissa, que mensagem final você pode trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo? Então, acabamos que já, né, praticamente falamos, acredito que muito, mas em âmbito geral, até me tornando repetitiva, né, na nossa experiência aí de mais de uma década, a gente vê muitas situações acontecendo de profissionais, tanto empresários como empreendedores, deixando para um segundo momento o que muitas vezes deveriam fazer antes, né? Então é esse o meu recado, ficar alerta, investigar, monitorar, se munir de um bom profissional que faça todo este levantamento que a gente resumidamente apresentou, de pesquisa de lei, de pesquisa de viabilidade, porque não basta simplesmente tu ter a marca registrada, ela precisa ser feita através de um processo que seja legal, que atenda aos requisitos da lei,
né? Para que ela não seja suscetível à nulidade depois, que muitas vezes a gente está vendo no mercado isso acontecer. Então é este alerta, né? São essas as observações que a gente gostaria de fazer no sentido de contribuir então com o ouvinte, né? Contribuir para que eles verifiquem que estariam agindo de uma forma preventiva. Esse é o objetivo, né? A gente tem uma política lá no escritório de sempre atuar de uma forma preventiva, evitando prejuízo, evitando desgaste de energia, tempo, dinheiro, em algo que... pode ser evitado. Exatamente. Então, quando temos a chance de evitar, vamos evitar. Estamos aí, né? Ótimo, Kátia, muito bom. Contando aí com... Ótimo, muito bom. Então, tem dúvidas? Coloque aqui, que à medida que vocês forem postando as dúvidas, eu também passo para a Melissa, ela me orienta, a gente vai orientando vocês aí. De minha parte, e acho que da Melissa também, acredito que a gente já trouxe um esclarecimento bem importante aí, que dita principalmente o seu crescimento profissional. Acho que mais do que qualquer coisa é você estar bem e tranquilo com a ideia de expansão daquilo que você for fazer, mantendo o seu posicionamento, mantendo o foco naquilo que realmente vai te ajudar a construir a sua história de sucesso. Contem com a gente, como eu disse, dúvidas coloquem aqui, que aí a gente vai orientando. Se for possível ou preciso, a gente também marca um outro encontro para conversar, para tirar essas outras dúvidas, se forem muitas. Mas é isso. Um beijo no coração e até a próxima.